Hello, students. Good evening. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai iniciar mais uma aula semanal. Back from a holiday, de volta de um feriado. Então, ontem, infelizmente, não estivemos aqui para fazer a nossa aula, que costuma ser às 10 da manhã, but we're back. Nós estamos de volta para complementar aí as nossas aulas da semana. Today I'm replacing Eric. Hoje eu estou substituindo o Eric. Ele não pôde estar aqui, tem um compromisso, but we are here to keep improving your English. Nós estamos aqui para continuar melhorando, aumentando o seu inglês. Combinado? Nessa aula de hoje é um tema especificamente que eu gosto muito, porque quando eu falo desse tema, eu me identifico como aluno, não só como instrutor ou como professor, mas como aluno. E não só como aluno de inglês, mas eu me identifico como aquele Caio de quinta série, aquela pessoa que tinha uma tremenda de uma dificuldade, não conseguia se concentrar tão bem nas salas de aulas para aprender aquele conteúdo. Com base nisso, depois que eu comecei a dar aulas aqui na Universidade do Inglês, que eu tive a oportunidade de estudar mais sobre aprendizagem acelerada, eu olho lá para trás e todas aquelas dificuldades que eu tinha, eu fico pensando, poxa vida, se eu soubesse disso, eu não teria tido, por exemplo, notas ruins. Poxa, se eu soubesse disso, teria sido tão mais fácil, tão mais legal, prazeroso estudar ou descobrir novas informações. Então, o meu objetivo hoje é fazer essa pergunta para você. Esse é o tema da nossa aula. Você realmente sabe estudar inglês? Você é daquela pessoa que, tipo, eita, peraí, deixa eu abrir esse livro aqui, deixa eu ver aqui agora, nossa, tem um monte de informação, eu tenho que ler tudo isso. Não, eu vou dar uma chacoalhada nessa maneira como você acha o correto de aprender inglês e vou te passar algo que me ajudou muito, apenas no final de quando eu estava no ensino médio, mas me ajudou muito a evoluir o meu inglês, vai ajudar você a evoluir o seu inglês, porque a maior dificuldade não está em absorver, não está em falta de conteúdo, a internet está cheia de conteúdo, a dificuldade está, as pessoas não sabem como estudar. Então eu criei um PowerPoint com dicas preciosas, vamos trabalhar em cima do inglês também, mas você vai primeiramente se descobrir como aluno, qual o seu tipo de aluno, seu tipo de aprendizado, seu estilo, e com base nisso você vai alavancar o seu inglês. A sua tendência é melhorar muito a forma como você estuda, porque você vai estudar pouco tempo, mas com uma frequência adequada e de uma maneira bem efetiva, combinado? Então vou compartilhar minha tela com vocês and we are going to start. A gente vai começar, ok? So, let me go. Right, so probably I'll see my screen right now. Provavelmente vocês estão vendo a minha tela agora. Eu vou ir nesse PowerPoint, vamos aumentar a tela, porque o tema da nossa aula, além de perguntar, você sabe como aprender inglês, é estudando com aprendizagem acelerada. Essa aula é para você que se identifica com uma dessas duas imagens. Eu me identifico muito com a primeira. Sabe quando você está estudando e o estudo está tão bom que até uma mosca, se ela passar do seu lado, você perde a sua atenção? Ou qualquer outra coisa, você fica brincando lá com o lápis ou com a borracha, ou então se você se identifica com a imagem número 2, você olha para o caderno e aquilo lá parece fazer o menor sentido, você está estudando inglês, mas parece árabe, é um monte de pauzinhos que você não consegue identificar a escrita daquilo. Se você se identifica com uma dessas duas imagens, então essa aula é exclusiva para você, ok? Mas antes disso, antes da gente falar sobre quais são as dicas, é importante a gente novamente repetir, eu vou chacoalhar, estraçalhar a visão que a gente tem do que é o aprendizado. A gente aprendeu que para você aprender alguma coisa, você tem que, tipo, menino, senta, vira para frente, presta atenção e faz uma prova no final do bimestre. Não é bem assim. A gente tem que entender que quando a gente aprende um outro idioma, é igualzinho a gente aprendeu o português. Então, sempre tracem essa linha paralela. Como você aprende o inglês, é como você aprendeu o português. E para aprender o português, a gente tem que saber que nós temos entradas multissensoriais. Para não falar difícil, é simplesmente assim, nós aprendemos através dos 5 sentidos. Sim, através da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato. Talvez o olfato seja o que a gente menos utiliza, mas é muito comum você ver aquela pessoa que quando ela, por exemplo, está em casa, vê aquele cheirinho de uma comida, de um bolo, elas já começam a falar de memórias de quando elas eram pequenas e as avós ou mães costumavam cozinhar e elas estavam lá fora e vinham correndo para aquilo. Por quê? Porque o olfato também faz trazer essas memórias, tá?
Então, tudo que a gente aprende vem através desses 5 sentidos. Só que quando nós vamos para a escola, nós somos ensinados que a gente tem que sentar, parar tudo que a gente está fazendo, ficar imóvel, mudo e prestar atenção. Então, basicamente, a informação que a gente recebe é apenas visual e auditiva. A gente vê quando, e se não entendeu, não importa, não está prestando atenção, está tudo correndo, indo para frente. Então, isso mata qualquer aluno que tenha um estilo de aprendizado diferente. Tá bom? Outra coisa que é importante, nós temos não só essas entradas multissensoriais, mas nós podemos ser alunos visuais, visual, kinesthetic, sinestésico, ou auditory, que seria auditivo. Esses 3 tipos de alunos, eu vou explicar o que cada um mais prefere, para você ir vendo através dessas características, qual é o seu estilo de aprendizagem. Você vai ser um aluno mais visual, mais sinestésico, mais auditivo? Com base nisso, se você for um aluno mais visual, se você for mais auditivo, essas dicas de hoje vão ser para bater, dar um match com essas suas preferências, ou seja, você prefere ver mais o conteúdo, você tem que estar envolvido fisicamente com aquilo, é importante saber disso para que vocês entendam melhor. Tá? Então vamos dar o start, let's press play, vamos dar o start e começar falando sobre alunos auditivos. Alunos auditivos são mais ou menos assim, imagina você que adora palestras, você adora podcast, você adora quando uma pessoa fala para você alguma coisa e você aprende com facilidade, você gosta de ouvir CDs que ensinam coisas. Se a pessoa falar para você, você já pega com uma determinada facilidade. Esse é um aluno auditivo. Todo tipo de informação, eles preferem o quê? Receber através desse canal. Agora, se você se identifica com isso, o que você pode fazer para aumentar, melhorar as informações que você recebe através desse canal? Vamos falar sobre isso agora. Number 1. Eu vou falando em inglês e logo em seguida a tradução, porque por mais que tenha conteúdo, nós nunca vamos esquecer de sempre trazer também palavras, vocabulários em inglês. Então é um mix de português e inglês. So let's go, vamos lá. 1. Study with a friend so you can talk about the information and hear it too. Então, a dica número 1, para você que é um aluno auditivo, estude com um amigo, então você pode falar sobre a informação e ouvir ela também. Isso me ajudou muito na prática e vai te ajudar no inglês, em que sentido? Comigo, o que eu fazia? Eu tinha a informação que eu precisava estudar para minha atividade na matéria de inglês, por exemplo. Então, eu não me contentava apenas em ler aquilo. Eu pegava, lia ela em voz alta e falando para minha tia ou para minha mãe. Eu tinha que falar com alguém, estudar com alguém para falar e ouvir a minha voz, porque dessa forma eu estava trabalhando a informação através de um canal que particularmente é o meu. Eu sou muito auditivo, eu pego as informações com muita facilidade quando falam comigo. Quando falam, eu preciso que você faça isso, Caio. Apenas falando, eu já consigo pegar. Eu tenho um exemplo de um outro professor com o qual eu trabalhei, que ele precisava ver a ação acontecendo para que aí ele pegasse. Mas a gente vai chegar nisso daí. Por enquanto, saiba que se você estudar com uma outra pessoa, se você é um aluno auditivo, é muito melhor do que estudar sozinho. Então, estude para você falar em voz alta e com isso se ouvir também. No inglês é perfeito, porque se você se ouvir falando em inglês, você perde aquela vergonha que você tem da sua voz ao falar em inglês. Então isso ajuda bastante. Mesma coisa, a number 2. Recite out loud the information you want to remember several times. Então, não apenas ler uma vez, mas repetir em voz alta várias vezes essa informação que você quer lembrar. Porque quanto mais você repete, mais você ouve, mais você manda um comando para sua mente que aquela informação em inglês é importante. Então, recite out loud, recite em voz alta, coloque essa entonação. Quer um exemplo prático de como isso é legal? Observem as aulas do nosso amigo Big Eric, o quanto ele coloca essa expressão, recita em voz alta, desde uma música a um diálogo situacional, porque ele sabe que ele está trabalhando também para vocês que são alunos auditivos, ou seja, vocês têm que ouvir com essa dramatização e fazerem a mesma coisa também. A number 3, a dica número 3, e é
também muito importante é make your own tapes of important points you want to remember and listen to it repeatedly. Façam gravações dos pontos importantes que vocês querem se lembrar e ouçam repetidas vezes. This is especially useful for learning material for tests. É especialmente uso para materiais de aprendizado para testes, provas. Então, não apenas falem em voz alta, mas peguem o celular e se gravem falando aquilo e vão ouvindo depois mais vezes. Por quê? Porque é a informação já resumida que você pegou, estudada, para você relembrar da sua voz, relembrar daquela informação, perder o medo da sua voz falando inglês, porque você vai respirar diferente falando em inglês. Então, não apenas falem em voz alta, mas gravem e se ouçam com uma determinada frequência. Já número 4, when reading, skim through and look at the pictures, chapter titles and other clues, and say out loud what you think this book could be about. Então, quando você estiver fazendo uma leitura, você que é um aluno mais auditivo, leia ele em voz alta e também leia títulos, preste bastante atenção nas imagens também, e depois comece a falar em voz alta para você o que você acredita que aquele material que você está lendo significa, do que se trata. Por quê? Porque você está falando informações para sua mente e a sua mente começa a processar aquilo. Ou seja, aquilo que você lê vai começar a fazer mais sentido para você, tá bom? Let's go to page 2. Vamos para a página 2, alunos auditivos. Make flashcards for various material you want to learn and use them repeatedly, reading them out loud. Então, faça flashcards com vários materiais que você quer aprender e use-os repetidamente, lendo em voz alta. Vocês vão ouvir isso muito. Toda vez que vocês trabalharem com algo que é visual, um texto, por exemplo, se você tem preferência por receber mais um aluno auditivo, leia em voz alta. Vai te ajudar um bocado, vai te ajudar muito a gravar essa informação. E o que mais? Use different colors to aid your memory. Aqui é um dos hacks que eu tinha mencionado, uns truques, que é para você combinar algumas coisas. Então, não apenas ler, mas aquilo que você considerar importante, marca com uma canetinha colorida, um marca-texto de uma cor diferente, porque aquilo começa a saltar nos seus olhos. Se salta aos seus olhos, o seu cérebro grava aquela informação com mais facilidade. E você vai ler aquilo e ele vai dar um destaque maior para aquela palavra, porque ela está grifada, chamando a sua atenção. Depois, o que você mais pode fazer? Set a goal for your assignments and verbalize them. Say your goals out loud each time you begin work on that particular assignment. Dica super importante. Traduzindo essa mensagem aqui, comece os seus objetivos, as suas conquistas, comece a verbalizar elas. Falar em voz alta aquilo que você quer com aquele estudo. E toda vez que você for iniciar um estudo, você vai repetir aquela informação em inglês. Mais ou menos assim. Caio, eu necessito aprender inglês porque eu quero viajar para os Estados Unidos e participar de uma conferência com um cara chamado Anthony Robbins, porque eu acredito que ele pode mudar a vida. Toda vez que você iniciar os seus estudos, você tem que falar isso em voz alta. É uma atividade de PNL, você está programando a sua mente para o sucesso e para o aprendizado. Então, toda vez que você falar isso, a sua mente começa a ganhar uma espécie de uma energia maior para que todo aquele vocabulário que você estiver aprendendo e estiver estudando, ele vai ser moldado pela sua mente para que você utilize nesse seu sonho. Então, toda vez que você for iniciar o seu momento de estudo, verbaliza os seus objetivos e fale-os em voz alta, porque isso vai ajudar você a programar sua mente para o estudo, tá bom? Let's proceed, vamos prosseguir. Number 3, que aqui vai ser o nosso número 7. Read out loud when possible. You need to hear the words as you read them to understand them well. Então, sempre que possível, leia em voz alta. Você precisa se ouvir. É a chave para tudo. A chave é se ouvir. Não é apenas ouvir um texto, um podcast qualquer. Mas a chave é se ouvir.
E por último, use different colors and pictures in your notes, exercise books, etc. This will help you remember them. Faça anotações coloridas, anotações diferentes, marcações nos cadernos, nos livros que você estiver trabalhando. Isso vai ajudar você a relembrar dessas informações, tá bom? Let's proceed now to the second learning style. Vamos prosseguir agora para o segundo estilo de aprendizagem, que são o dos alunos visuais. Alunos visuais é igual eu mostrei para vocês anteriormente. Se o meu coordenador chegar para mim hoje e falar mais ou menos assim, Caio, entra lá no portal, na parte lá do cadastro e verifica a situação de fulano e marca na planilha X. Eu já sei como fazer. Algumas pessoas, o que acontece, elas precisam, vem cá fulano, você vai entrar aqui, clica nesse outro botão aqui, puxa essa informação e marca aqui. Ou seja, elas precisam ver a coisa acontecendo para que elas gravem com facilidade. Como que você pode fazer isso para o inglês? É o que a gente vai falar agora. So let's go. Vamos lá. Write down things that you want to remember. You will remember them better that way. Comece a escrever as coisas que vocês querem se lembrar, porque vocês vão lembrar com mais facilidade. Lembra da minha dica, da dica do Eric sobre os post-its? Para a informação, vocabulário de dentro da sua casa, do escritório que você quiser aprender, escreve ele e guarda no objeto? É para você trabalhar a sua parte visual. É para você, aluno, que é mais visual, porque você vai bater o olho naquela palavra, naquele objeto e vai lembrar dele com mais facilidade. Então, aquilo que você quiser aprender, poxa vida, eu estou simplesmente aqui lendo um texto, não simplesmente leia. Se você é mais visual, escreve aquilo que você quer relembrar. Poxa, eu quero relembrar desse trecho. Escreve ele, não dá o copia-colar, o famoso, não. Escreve. Esse exercício vai ajudar muito você que é visual a fixar essa informação escrita, tá bom? Número 2, number 2. Look at the person who is speaking to you. It will help you focus. Adoro essa dica. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que é visual, se você só falar com ela e você olhar para o teto, por exemplo, você vai se perder da informação. Por quê? Dentro da sala de aula, quando o professor fala, presta atenção, menino, ele quer somente que você ouça, mas você é visual, você precisa de alguma coisa. Então foca na pessoa que está falando. A pessoa que está falando, a expressão facial dela, ajuda você a se concentrar naquela informação e muitas vezes entender com mais facilidade. Então, se você está treinando em inglês e quer treinar a sua conversação, o seu ouvido, mas é um aluno visual, começa a treinar com vídeos, pessoas falando em inglês, atores, atrizes, cantores em entrevista, porque com o seu visual, tendo o rosto da pessoa, você consegue se concentrar melhor na informação, aprender com mais facilidade, tá bom? A number 3, a dica número 3, vamos falar aqui. Try to work in a quiet place. Wear earmuffs or earplugs if necessary. Some visual learners do, however, like soft music in the background. Você é um aluno visual, então o que você faz? Procura trabalhar num ambiente calmo. Se possível, coloca aqueles fones ou alguma coisa para tapar os seus ouvidos. Tá? Por quê? Porque se você for uma pessoa visual, você precisa omitir qualquer outro som ao seu redor, para você focar apenas os seus olhos naquele tipo de informação que você está trabalhando. Qualquer outro som já vai tirar a sua atenção com muita facilidade. No entanto, tem um teste que você pode fazer. Por quê? Porque, como diz aqui, some visual learners do, however, like soft music in the background. Alguns alunos visuais, no entanto, preferem uma música suave de fundo. Então, faz esse teste. Como você se concentra melhor, aluno visual? Você se concentra melhor quando você tapa o seu ouvido, não ouve nada ao seu redor, e aí a sua leitura se torna mais produtiva, a informação que você está vendo você absorve com mais facilidade, ou se você colocar uma música de fundo, você consegue se concentrar com mais facilidade. Esse é um teste que você vai fazer e descobrir como você se concentra com mais facilidade, tá bom? Let's proceed to number 4. Vamos prosseguir para número 4. Most visual learners learn best alone.
A maioria dos alunos visuais aprendem melhor sozinhos. Por quê? Porque não tem outra coisa visual para te distrair, não tem barulhos, trejeitos da outra pessoa, não tem um outro estilo que vai atrapalhar o seu. Então, a tendência é que alunos visuais prefiram trabalhar o conteúdo de uma maneira sozinho, por si mesmo, tá bom? So, let's proceed. Vamos continuar. When studying, take many notes and write down lots of details. Aluno visual, detalhes, informações. Write it down. Comecem a escrever bastante. Quando você escreve, esse ato ajuda muito você a fixar aquela sua informação escrita. Número 2, use color to highlight main ideas. Escreve de caneta vermelha, uma caneta verde, azul, preta, marca textos coloridos, tudo que vai saltando aos seus olhos. Quer ver, por exemplo, um exemplo claro disso? Pensa naquela pessoa que era bem inteligente na sua sala de aula e, porventura, uma hora você pegou o caderno dela para copiar alguma lição que você precisava. Se você viu aquele caderno com, por exemplo, título numa cor de caneta, subtítulo em outra, corpo em outra, pequenas anotações, o pingo no i, ele era um coração, alguma coisa do tipo, provavelmente é porque aquela pessoa era muito visual, ou seja, aquela informação se destacava aos olhos e ela lembrava daquilo com mais facilidade também. Então, use as cores para que salte aos seus olhos e essa informação você grave com mais facilidade, tá bom? No number 3, a número 3, que vai ser aqui no caso a nossa número 7. Before starting an assignment, set a goal and write it down. Even post it in front of you. Lembra do aluno auditivo que ele tinha que verbalizar o objetivo dele, falar em voz alta antes de iniciar sempre? Você que é visual, isso não vai funcionar muito, mas a dica de PNL aqui, escreve o seu objetivo e se você tem um local de estudo, cola ele bem de frente. Toda vez que você sentar, se colocar naquele ambiente para que você vai estudar, olhe para aquilo, faça a leitura daquilo. É a mesma coisa, só que para você visual, você vai receber essa informação através de um outro canal, tudo bem? A número 4 dessa página vai ser o seguinte. Try to put your desk away from the door and windows and close to the front of the class. Se eu soubesse disso daqui, eu teria sido muito mais feliz no ensino médio, no ensino fundamental. A minha carteira ficava do lado da janela. Era passar uma pessoa, opa, o que está acontecendo do lado de fora? O que está acontecendo ali? Era um barulho do lado de fora, opa, o que estava acontecendo lá? O que acontecia? Tudo, como passava, tinha um barulho, pegava minha atenção. Se você é visual, passou uma mosca, passou qualquer outra coisa do lado de fora, ou até mesmo o seu reflexo na janela, vai tirar sua atenção. Então procura, se você está numa sala de aula, posiciona mais para frente, perto do professor, é mais isolado, você vai estar mais concentrado. Se for na sua casa, evita que seja aquele lugar próximo de muitas janelas, onde a luz vai incomodar bastante você. Tem que ser um lugar bem estratégico, onde você se sinta confortável e de preferência longe das portas e janelas, tá bom? E a número 5, a última, where possible, use charts, maps, posters, films, videos, computer software, or HPs both to study from and to present your work where appropriate. Então, sempre que você tiver a oportunidade, estude utilizando quadros, mapas, pôsteres, filmes, vídeos, programas de computador, qualquer coisa, seja para você receber a informação ou apresentar a sua ideia. Por quê? Porque você vai ter muito conteúdo vindo através dos seus olhos, vai ter muita informação. Poxa vida, se eu vou aprender com um diálogo situacional, será que eu posso pesquisar no YouTube alguém simulando esse diálogo? Ou então, se eu for aprender, é melhor um texto parado ou um filme, por exemplo? O que é melhor? Sempre que possível, dê a preferência por esses equipamentos, esses utensílios que trazem a informação de uma forma visual. Combinado? And our last type of student, o nosso último tipo de aluno, os alunos sinestésicos. Eu coloquei essa foto aqui porque ela é perfeita para ilustrar a nossa ideia lá do começo, falando sobre a questão de você aprender o português.
nada melhor do que quando aprendeu o inglês se tornar uma criança novamente. E a criança aprende muito através das experiências físicas. Esses são os alunos sinestésicos. Para eles, não basta você falar ou você mostrar ou fazer os dois. Cara, mão na massa. Você precisa pôr a mão na massa para descobrir como fazer. Mas espera aí, Caio, como que eu vou fazer isso para o inglês? Como que eu vou pôr a mão na massa para aprender inglês? Bora lá que eu vou mostrar para vocês. Number 1. To memorize, pace or walk around while reciting to yourself or use flashcards or notes. Então, enquanto você estiver tentando memorizar alguma coisa, não fica parado, não fica sentado. Dramatiza, anda de um lugar para outro enquanto você está lendo, mexe o seu corpo de alguma forma quando você estiver com aquele conteúdo que você está absorvendo. Por exemplo, um podcast. Um aluno auditivo adora sentar e ouvir um podcast. Um visual é melhor se tiver uma pessoa falando uma videoaula. Já você que é auditivo, sinestésico, isso daqui não vai funcionar. O que você faz? Põe o seu MP3, vai ouvindo e parte para uma caminhada, vai fazer aquela sua corrida, ou enquanto você está na academia fazendo aquilo. Por quê? Porque você precisa se mexer, tá em movimento. Isso acontece não só no inglês, mas acontece com pessoas que trabalham. Um exemplo claro foi o exemplo do próprio Joubert, aqui da Universidade do Inglês, quando ele trouxe essa metodologia, descobriu isso, ele conta na história que ele estava dentro de um ônibus e quando ele leu o livro Revolucionando o Aprendizado e teve essa ideia, ele não conseguia ficar parado pensando naquilo, ele ficava andando no corredor do ônibus que ele estava, indo para frente, para trás, pensando naquilo. Por quê? Porque ele estava trabalhando essa forma sinestésica. Então, não fica parado. Se mexe para você ir recebendo essa informação. Você precisa estar em constante movimento para que a informação se adapte com mais facilidade, de uma maneira mais efetiva, tá bom? Continuando. If you need to fidget, try doing so in a way which will not disturb others or endanger yourself or others. Try jiggling your legs or feet. Try hand-finger exercises or handle a push ball, tennis ball or something similar. Essa daqui é perfeita, eu adoro essa daqui, porque você já viu aquelas pessoas impacientes? Aquelas pessoas que você está conversando com ela e elas ficam batendo na mesa, fazendo um barulhinho tipo... Espero que vocês tenham ouvido, porque eu bati aqui na minha mesa agora. Mas elas ficam fazendo um barulhinho, ou aquele pezinho para cima, para baixo, balançando. São essas pessoas sinestésicas, porque elas não aguentam ficar paradas recebendo informação. Então, se você for desse tipo, se você não conseguir ficar parado, mas o ambiente exigir isso, e você precisar ficar fazendo isso, que esse ato se chama fidget em inglês, o que você faz? Tenta fazer isso daqui de uma maneira que não perturbe os outros ou não cause um distúrbio para você mesmo. Então fica mexendo a sua perna, batendo ele, mas de uma maneira que não cause barulho para atrapalhar. Fica mexendo os dedos ou sua mão, fazendo exercícios, tudo para você estar em constante movimento. Ou então, sabe aquelas bolinhas que as pessoas ficam fazendo exercícios, que elas ficam apertando a mão, que é o push ball, ou então uma bolinha de tênis ou algo similar? Adquira uma dessas e enquanto você estiver estudando, fica apertando, mexendo com elas, porque isso faz com que você esteja fisicamente envolvido. As pessoas que são sinestésicas, elas não gostam de ficar paradas, então elas precisam ter um movimento, e esse tipo de movimento ajuda bastante no aprendizado delas a guardar a informação que elas estão vendo naquele momento. Então esse é um bom exercício para você que é sinestésico, tá bom? Continuando, number 3, you might not study best while at a desk. Try studying while sitting in a comfortable lounge, chair, or cushions, or a beanbag. O que acontece? Se você é sinestésico, essa posição de tipo sentar, ter a sua mesinha, a sua escrivaninha, não vai ficar muito boa para você. Por quê? Porque você não gosta de ficar parado. E quando você tem que ficar parado, você precisa estar numa posição mais confortável, você precisa se mexer mais. Então tenta, por exemplo, às vezes, pega uma almofada, senta em cima de uma almofada, ou sabe aqueles puff, aqueles que ficam no chão, neles, porque eles são macios, confortáveis, enquanto você estiver lendo. Tenta utilizar esse tipo de equipamento, porque você precisa estar bem confortável, você vai se mexer, você não vai utilizar os mesmos recursos que as pessoas utilizam comumente. Então tente utilizar esses tipos de aparelho ao invés da velha cadeira empoeirada em frente da mesinha. Não vai funcionar se você for sinestésico, tá bom?
Next and final page, a próxima página final. Studying with music in the background might suit you. Baroque music is best, as opposite to heavily rhythm-based music. Aluno sinestésico não gosta que o ambiente esteja totalmente quieto, ele precisa de movimentação. A palavra movimentação é muito utilizada até mesmo no vocabulário de um aluno sinestésico. Então, no fundo, você pode deixar uma música de fundo para ficar fazendo o ambiente do seu estudo. Normalmente, uma música barroca. Então, muitas vezes, quando você vai no YouTube, eles fornecem esse tipo de música gratuitamente. Basta você escrever música barroca. E aí vai ter esse tipo de som para você deixar no fundo. É sempre melhor uma música barroca do que colocar, por exemplo, o heavily rhythm-based music, ou seja, um rock pesado, ou um hip hop, uma música pesada, uma batida pesada que vai te distrair. É a música barroca que vai combinar com o seu estudo, tá bom? A número 2, use colored construction paper to cover your desk or even decorate your area. This technique is called color grounding. Essa técnica chamada do color ground, que é como se fosse algo colorido para você deixar fixo, é para mudar o seu ambiente de trabalho. Então, se você tem um ambiente de estudo, você vai colocar ele numa cor bonita, um quadro que te deixa legal aquilo, você vai criar um ambiente em que ele seja colorido e propício, cores vivas. Essas cores vivas, elas vão mandando mensagens para nossa mente, onde fazem com que a gente se sinta confortável e ao mesmo tempo dinâmico para aprender. Não fica aquele negócio maçante, somente uma mesa com um monte de coisa e esticada nela, vários livros e uma toalha qualquer. Não, faz um ambiente que você sinta gosto de sentar, de estar ali para estudar, tá bom? A terceira, try reading through colored transparencies to help focus your attention. Try a variety of colors to see which colors work best. Trabalhar com transparências ajuda muito um aluno visual, porque vai forçar a prestar atenção no conteúdo. Então, utilizar muitas cores ajuda. Vê a cor que melhor chama a sua atenção. Muitos escrevem mais com lápis, outros com canetas. Vê o que melhor te ajuda nessa parte, tá bom? A número 4 é while studying, taking frequent breaks, but be sure to settle back down to work quickly. A reasonable schedule would be 15-25 minutes of study, 3-5 minutes of break time. Essa daqui foi a que mais me ajudou. Quando eu ia estudar, e eu nessa parte morava com a minha tia, eu sempre tinha uma escala de estudo, ou seja, eu estudava por um determinado período, determinado assunto, e depois tinha um tempo de descanso, e depois voltava e fazia isso ao longo do dia. É a mesma coisa com você. O conteúdo que você tiver pego em inglês, tenta deixar ele de 15 a 25 minutos de estudo, e aí você tem depois 3 a 5 minutos de pausa. Não faz aquela pausa, estudei 10 minutos, vou parar 1 hora para jogar videogame. Não. Algo que seja razoável, como ele fala, a reasonable schedule, uma agenda razoável. Porque dessa forma, o que acontece? Você vai estudar e vai dar uma pausa para o seu cérebro processar aquela informação, e aí você está apto para receber o restante daquela informação. Quer saber como isso funciona na prática? Palestras. As pessoas acabaram percebendo, os palestrantes, que não é possível você prender a atenção da sua audiência somente falando e mostrando conteúdo visual. Então, o que elas fazem para quebrar o gelo antes mesmo de você se levantar? É criar uma dinâmica. Agora, para isso daqui, faz tal coisa com fulano do lado, porque é uma forma de você tirar a sua mente do estudo, você descansa ela com uma atividade diferente e depois está pronto para conseguir. Então faz isso, vai, estuda 30 minutos, tira uma pausa de 5 minutos, toma uma água, respira um ar, anda ao redor de onde você está e depois você volta para o seu estudo, tá bom? Depois, por último, final. When learning new information, make task cards, flashcards, card games, floor games, etc. This will help you process the information. Os alunos auditivos e visuais, os flashcards ajudam muito eles, mas não apenas os flashcards vão ajudar os alunos sinestésicos. Às vezes, os card games, os cartões de jogos ou os floor games ajudam muito esses alunos, que são brincadeirinhas, pequenos testes, coisas do tipo. Então, muitas vezes, um teste que pode ajudar bastante
como se fosse um liga-pontos. Essa é a melhor palavra para definir. Liga-pontos. Tem uma palavra e uma imagem. Embaralho elas e tento ver. Isso daqui é tal imagem, qual é a palavra que liga essa daqui. São pequenos jogos, cartões que fazem você se mexer e aí você não vai ficar parado apenas no estudo. Isso auxilia bastante para você que é sinestésico e não aguenta ficar parado por muito tempo, tá bom? So, that was the final slide. Esse foi o slide final. Let me get back to our live one. Deixa eu voltar para a parte ao vivo. Hey, we're back! Estamos de volta. Então, pessoal, espero que vocês, com essas dicas, depois vocês podem revisar esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, porque eles ficam disponíveis para você, nosso aluno, lá na parte de vídeo aulas, para você que está chegando a primeira vez no nosso canal do YouTube, fica disponível para você. O mais importante aqui, e que agora é o hack final para você aprender essa parte, que é o mais interessante de tudo, é o seguinte: se você é um aluno visual, se você é um aluno sinestésico, ou um aluno auditivo, não tem problema se você misturar, juntar, receber as informações através dos 3 canais de aprendizado. Por quê? Porque você vai dar uma acelerada no seu aprendizado. Esse é o segredo que a gente trabalha aqui na Universidade do Inglês. Vou dar um exemplo para você com a música. Se você é um aluno auditivo, provavelmente você só vai ouvir a música. Se você é visual, você quer o clipe, talvez até mesmo a letra dela. Se você é sinestésico, você canta. Então, peraí, por que enquanto eu vejo o clipe eu não posso fazer tudo isso ao mesmo tempo? A música me dá isso. É a mesma coisa com um diálogo situacional. Ao invés de eu só ouvir o áudio dele, por que não escrever, copiar? Eu sou sinestésico, estou copiando, por que não ler em voz alta, aditivo, me acostumando com a minha voz, e visual, tudo isso que eu preciso copiar, eu estou vendo aquela informação ali sendo escrita. Então, o segredo, e eu estou falando aqui para vocês agora, o segredo é combinar as informações que você recebe através desses 3 canais de aprendizado. Dessa forma, o seu aprendizado ele se torna mais efetivo. Combinado? Se você gostou dessa aula, pessoal, that's all for today. Isso é tudo por hoje, porque agora eu já passei dos meus 35 minutos e como eu falei para você, aluno sinestésico, tá na hora de você ir para o seu break, para a sua pausa. Então, se você curtiu essa dica, se você gosta de conhecimento desse tipo, saber como estuda, e um conhecimento desse tipo você pode levar para os seus filhos, por exemplo, para um amigo, ensinar eles a estudar, e melhorarem notas na escola, se você gosta desse tipo de assunto, a gente tem muito mais de onde eles veio. Deixa o seu joinha lá, clica no botão curtir no nosso canal do YouTube, deixe o seu comentário do que você achou dessa aula, porque nós podemos criar muito mais conteúdo em cima disso daqui e trazer para vocês. Combinado? So, guys, if it's the first time you are coming here, se é a primeira vez que vocês estão chegando nessa aula ao vivo, be welcome and don't forget, não se esqueçam, sejam bem-vindos e não se esqueçam. Façam o download do nosso guia prático para aprender inglês. Você vai ter conteúdo e vai ter dicas para como dar os seus primeiros passos rumo a falar inglês fluente. Conteúdo onde você vai ter esses diálogos que eu mencionei para você trabalhar através dos seus 3 canais de aprendizado, dicas de como treinar com uma música, dicas de como treinar com uma entrevista de emprego. E agora que você já se achou, se identificou como um aluno ou auditivo, ou visual, ou sinestésico, agora você já sabe como absorver e ganhar essa informação para você de uma maneira bem mais efetiva. So, put it to work. Coloque em prática, coloque a mão na massa para você aprender. Combinado? So, I hope you all enjoyed, guys. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu particularmente amo esse tipo de aula, porque isso fez eu crescer como um aluno, aprender mais conteúdo em inglês para transmitir ele para todos vocês. So, I hope you all enjoyed, and I see you on next time. Vejo vocês numa próxima vez in another class, em uma outra aula. So, have a good night, uma excelente noite para vocês, guys, and see you next week. Até a próxima semana. Bye, bye, guys. See you.